Em encontro com o líder argentino, o presidente Lula defende integração financeira com o país. Ex-chefe de operações da PM do Distrito Federal diz à CPMI que a ABIN alertou sobre invasões no dia 8 de janeiro. E você vai ver também. A partir de 1º de julho, o governo aumenta impostos sobre gasolina e etanol. Brasil registra 2.800 tentativas de fraude por minuto no primeiro trimestre deste ano. Chefe do grupo mercenário Wagner afirma que não pretendia derrubar o líder russo Vladimir Putin. O Ministério Mulheres que Vencem lota a Igreja Internacional da Graça de Deus e estimula mulheres a avançarem na fé. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E o presidente Lula se encontrou na manhã de hoje com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, no Palácio do Planalto para discutir medidas de apoio à crise econômica no país vizinho. Lula defendeu que o BNDES financie um gasoduto no país. O encontro antecedeu uma reunião bilateral para celebrar os 200 anos de relações entre as duas das principais economias da América Latina. O presidente Lula recebeu nesta segunda-feira no Palácio do Planalto, ao lado da primeira-dama Janja, o presidente argentino Alberto Fernandes, acompanhado pela primeira-dama argentina Marcela Luchetti. De acordo com a Agência Brasil, o presidente brasileiro tem buscado iniciativas de ajuda ao país vizinho, que vive uma grave crise econômica. O objetivo seria evitar uma queda nas exportações para um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Os dois presidentes já se encontraram outras 3 vezes neste ano. Uma na posse de Lula, em janeiro, outra na primeira viagem internacional do brasileiro do 3º mandato, em Buenos Aires, e na reunião de cúpula dos presidentes sul-americanos, em maio. Ainda de acordo com a Agência Brasil, a visita de Estado desta segunda-feira ocorreu a convite de Lula. A Argentina foi o primeiro país a reconhecer a independência brasileira e é o 3º maior parceiro econômico do Brasil, atrás apenas de China e Estados Unidos. O Supremo Tribunal Federal iniciou hoje a fase de depoimentos de testemunhas de defesa e acusação nas ações penais abertas contra os réus acusados de participação nos atos do dia 8 de janeiro em Brasília. As audiências estão sendo realizadas por 4 juízes auxiliares do gabinete do ministro e relator Alexandre de Moraes. O ex-chefe de operações da PM de Brasília afirmou que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, informou que haveria invasões de prédios públicos naquela manhã, no dia 8 de janeiro. A primeira fase de depoimentos envolve 232 acusados. O STF abriu ações penais contra 1.245 acusados desde o início das investigações. Autoridades brasileiras participam de hoje até quarta-feira do Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal. Neste ano, o tema é governança e constitucionalismo digital. O Fórum Jurídico de Lisboa reúne autoridades dos 3 poderes para discutirem as leis brasileiras no exterior. Nos 3 dias, o evento anual contará com a presença de ao menos 6 ministros do governo Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro do STF Gilmar Mendes, entre outros. O tema deste ano trata dos desafios, visões e diferentes aplicações de tecnologias como fator estratégico de governança para produzir conhecimento e inovação em busca da melhoria da qualidade de vida. Na abertura do fórum, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou sobre os avanços tecnológicos atrelados à democracia, mas também lembrou que é importante trabalhar no sentido de poder discernir o real do virtual. Não é dos menores, portanto, o desafio intelectual, prático, que este admirável mundo novo lança à democracia e às suas instituições representativas. Para nos atermos a uma questão essencial: como construir consensos entre os cidadãos, que é o objetivo central da prática democrática, quando vivemos em meio à rápida, ampla e incessante proliferação de informações inverídicas
ou os chamados fatos alternativos que polarizam e fraturam as sociedades. Ele falou ainda que o assunto é tema de discussão em regime de urgência aprovado em abril no Legislativo. O governo federal vai aumentar novamente os impostos federais sobre a gasolina e o etanol no próximo dia 1º de julho. O aumento do PIS/COFINS será de 22 centavos por litro no caso dos dois combustíveis. A alta na tributação acontece após a Petrobras ter anunciado na semana passada uma redução de 13 centavos por litro no preço da gasolina para as distribuidoras. Com isso, o efeito dessa redução sobre a gasolina para os consumidores será eliminado pelo aumento dos tributos federais. Como o aumento da tributação será maior do que a queda anunciada pela Petrobras, a tendência é que o valor do combustível fique acima do que havia sido registrado antes da última redução. O preço da gasolina já havia aumentado 21 centavos por litro na semana de 4 a 10 de junho, com a mudança na reforma da tributação do ICMS, que passou a ser uma alíquota fixa por litro. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira em um dia de agenda mais fraca no Brasil e no mundo. Investidores seguiram em compasso de espera por dados econômicos que devem sair nos próximos dias, com destaque aí para o IPCA 15, a prévia da inflação oficial do país. E a moeda norte-americana recuou 0,24% e encerrou o dia cotada a R$ 4,76 na venda. A procura por seguro de automóveis cresceu quase 25% em maio, de acordo com o índice Neurotech de demanda por seguros. A análise foi feita individualmente por estado. A demanda do setor fechou o mês de maio com alta de 24,78% na comparação mensal, depois de sofrer a primeira queda de 2023 em abril. O indicador mede mensalmente o comportamento e o volume das consultas na plataforma da empresa pioneira em soluções de inteligência artificial, aplicadas a seguros e crédito. Na análise individual dos estados, o Paraná performou com 31,25%, seguido por Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. O crescimento se deve pelas vendas de automóveis e veículos comerciais leves, que subiram em 9,65% no mesmo período. E olha só que alarmante, o Brasil registrou 2.800 tentativas de fraude por minuto no primeiro trimestre deste ano. A conclusão faz parte do cruzamento dos resultados de uma pesquisa feita por uma empresa de segurança digital. A nossa repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. O levantamento mostra que de janeiro a março de 2023, quase 2% de todas as transações digitais no sistema financeiro do país tiveram intenções criminosas. Ao todo, foram 365 milhões de tentativas de golpes só nos canais financeiros digitais nesse período. Para chegar a essa conclusão, a empresa de prevenção de fraudes e segurança digital CAF analisou os indícios de tentativas de golpes em operações financeiras, transporte, delivery e comércio eletrônico. O levantamento revelou que o maior volume de fraudes ocorreu entre as 10 da manhã e 18 horas, o que, segundo a empresa, sugere que os fraudadores têm um comportamento semelhante ao do usuário comum, justamente porque buscam passar despercebidos. A pesquisa da CAF ainda revela que no primeiro trimestre houve aumento de tentativas de driblar sistemas de reconhecimento biométrico e facial, além dos golpes do Pix, que muitas vezes acontecem quando as pessoas recebem propostas por WhatsApp de enviar aí uma certa quantia em dinheiro via Pix e receber o dobro do valor de volta. Mas é claro que isso não acontece. Infelizmente, a gente sabe que muita gente cai nessa em outras modalidades do golpe do Pix. Por isso, nós estamos aqui trazendo esse alerta para que as pessoas fiquem atentas para não caírem nesses tipos de golpes. Vamos falar agora sobre saúde. Uma lei federal incluiu um novo exame de atendimento de mulheres grávidas na rede pública. O ecocardiograma fetal permite avaliar o funcionamento do coração do bebê ainda no útero da futura mamãe.
O ecocardiograma fetal permite o diagnóstico de possíveis cardiopatias congênitas, arritmias ou distúrbios funcionais e é indicado quando há alguma alteração no ultrassom ou pelo histórico de saúde da mãe, como hipertensão e diabetes. O exame passa a constar no protocolo do pré-natal da rede pública, mas ainda condiciona a oferta do procedimento à disponibilidade orçamentária, depois que a lei federal foi sancionada nesse mês. O Ministério da Saúde não divulgou o custo da inclusão do exame, mas falou que vai disponibilizar esse ano de forma gradativa. A pasta informou ainda que a despesa vai constar no orçamento da saúde no ano que vem. E veja a seguir, chefe do grupo mercenário Wagner afirma que não pretendia derrubar o líder russo Vladimir Putin. E ainda, o Ministério Mulheres que Vencem lota a Igreja Internacional da Graça de Deus no último sábado e estimula mulheres a avançarem na fé. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. A Polícia Civil investiga a venda de macacos prego em grupo de aplicativo de mensagens. Cada animal era anunciado por cerca de R$5.000 e a retirada era feita no Complexo da Maré, na zona oeste da cidade. A denúncia foi recebida pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e os investigadores tentam identificar e chegar até o anunciante. Os agentes ainda tentam descobrir se existe uma possível quadrilha envolvida nessa venda ilegal. A pena para quem vende animal silvestre sem autorização varia de 6 meses a 1 ano de prisão. E uma operação da Polícia Civil contra lideranças da milícia foi realizada na última quinta-feira. A ação aconteceu em Santa Cruz e Paciência, na zona oeste do Rio, e um jovem de 22 anos foi morto. Guilherme Moraes era entregador de lanches e estava trabalhando quando foi baleado. Segundo familiares, Guilherme estava tentando se proteger dos disparos quando foi atingido. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Esta informação já foi pronunciada neste último fim de semana. E o uso de bicicletas elétricas e ciclomotores é regulamentado. Bicicletas com velocidade de até 32 km por hora estão isentas de licença e habilitação. O Conselho Nacional de Trânsito regulamentou no Diário Oficial para uso de bikes elétricas e ciclomotores com aceleração sem necessidade de pedalar. A medida define regras de trânsito em vias públicas e separa os veículos individuais em grupo conforme a velocidade que atingem. O regulamento define que bicicletas, patinetes e skates podem circular em calçadas e ciclovias. Já ciclomotores que chegam a 50 km por hora só podem trafegar na rua. Esse tipo de veículo terá até o fim de 2025 para regularizar a situação. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, e até amanhã. Anderson, ótima noite para você. E ainda falando sobre o Rio, um incêndio em um aterro sanitário gerou uma grande nuvem de fumaça em quase todas as regiões de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. De acordo com a prefeitura da cidade, mais de 50 unidades de ensino ficaram sem aula por causa do incidente. O fogo começou na madrugada desta segunda-feira no aterro sanitário do Fischer. Por conta da densa fumaça, 36 escolas e 18 creches foram fechadas. De acordo com a Prefeitura de Teresópolis, o fogo já está controlado e as causas do incêndio estão sendo investigadas. E nos destaques internacionais, a Guarda Costeira Americana anunciou a abertura de uma investigação sobre a implosão do submersível Titã. A apuração tem apoio do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos. Até o momento, pelo menos 5 pedaços principais do submarino foram encontrados no fundo do mar.
Além da perícia desses destroços, a investigação quer ouvir testemunhas, funcionários da empresa Ocean Gate e também analisar a comunicação entre os tripulantes do submarino e do navio de apoio antes da implosão acontecer. Canadá, Reino Unido e França também investigam o acidente e trabalham em conjunto com a Guarda Costeira Americana. A implosão catastrófica causada pela pressão da água do fundo do mar esmagou a embarcação e matou os 5 passageiros instantaneamente. Segundo especialistas, os corpos provavelmente nunca serão encontrados. E o chefe do grupo mercenário russo Wagner falou na tarde de hoje sobre o motim que ele liderou no fim de semana e afirmou que não tinha o objetivo de derrubar o governo de Vladimir Putin. No sábado, Putin chegou a afirmar que estava sendo apunhalado pelas costas. Em uma mensagem gravada de 11 minutos, Yevgeny Prigozhin garantiu que o objetivo não era derrubar o poder no país e que não quis derramar sangue russo, mas destacou que o avanço do Wagner em direção a Moscou durante seu fugaz levante revela graves problemas de segurança na Rússia. Os homens do grupo paramilitar viajaram 780 quilômetros sem encontrar muita resistência, parando, segundo o empresário, a 200 quilômetros de Moscou. Ele disse ainda que o Wagner demonstrou um alto nível de organização que o exército russo deveria ter. Prigozhin contou que no decorrer do trajeto os civis expressaram seu apoio ao grupo, o que expõe a fragilidade do poder na Rússia. Em sua mensagem, ele não revela sua localização atual. Depois do motim do grupo Wagner, o Kremlin tenta mostrar que está tudo calmo. O presidente Putin mantém silêncio sobre o assunto. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçou hoje que o país não teve nenhuma relação com essa rebelião na Rússia e disse que está acompanhando a situação de perto. E de volta ao Brasil, o Ministério Mulheres que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus, realizou mais uma campanha no último sábado. O tema foi Avance. É isso mesmo. E o objetivo da campanha foi estimular as mulheres a avançarem na fé e elas atenderam o chamado. A igreja ficou lotada. Vamos conferir. Um sábado de muito louvor e unção. Em todo tempo tu és tão bom. Em ambos os cultos do Ministério Mulheres que Vencem, a sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo ficou assim, tomada por mulheres vindas dos mais diversos bairros da capital, cidades da região metropolitana e até de caravanas do interior do estado. Nada impediu essa multidão de vir ou permanecer nos encontros. Nem mesmo o barrigão de 9 meses de gravidez da Jamile. Já estou com contrações, né? Aquelas de treinamento, mas estou me sentindo bem. Por isso estou aqui para receber a minha bênção, receber a unção do Senhor sobre a minha vida e sobre a vida do Felipe também. O bebê prestes a nascer já foi abençoado pelas palavras do missionário R.R. Soares, que deixou sua mensagem logo na abertura do evento. A nossa terra, o nosso entendimento tem que beber da água que Deus dá na pregação, que dá essa água de acordo com a nossa sede. Então, o Senhor Deus sabe da sua necessidade. Pastora Thaís está pregando, outros estão pregando, pastor Jaime, eu, qualquer obreiro. Você não olha para a pessoa. O que ele fala dele está jogando conversa fora. Ele tem que falar da palavra. Aí você, naquela hora, você está bebendo a água. O Espírito Santo é um só. Então ele dirigiu o missionário e depois trouxe, que tinha tudo a ver com um tema que era avançar sobre a terra seca, sobre regar, enfim, sobre ser abundante no Senhor, sobre dar frutos. E foi exatamente o que a gente falou. Então foi lindo ver o mover de Deus através da vida do missionário e que sempre é usado por Deus e que alegra o nosso coração. E glórias a Deus por isso. Deixa eu ver se tem mulher que vence aí. Aplauda com a mão lá em cima, bem forte pro Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que
alegria poder ver você aqui hoje. Deus preparou esse tempo para nós. A pastora Thaís Benevente, líder estadual do Ministério Mulheres que Vencem em São Paulo, comandou os 2 cultos do dia e também ministrou muitos ensinamentos ao público. É importante que a gente entenda que o processo de avançar às vezes é doloroso, a gente vai ouvir coisas que a gente não quer, a gente vai passar por situações que a gente não gostaria de passar, mas que é necessário para a gente avançar. Então foi isso que foi ministrado sobre a vida delas, elas entenderam e creio que elas tomaram posse e de agora em diante vão só de fé em fé e de glória em glória. E um dos momentos mais marcantes dos encontros do Ministério MQV é esse aqui. Momento em que essas milhares de mulheres se unem em oração na mesma fé. Em nome de Jesus, intercedem umas pelas outras e assim testemunham e vivenciam verdadeiros milagres. Eu cheguei com muita dor no peito e uma dor de cabeça faz uma semana, uma ansiedade, agora passou. 3 dias eu tô com dor de cabeça e com dor de dente, muita dor de dente, eu não posso nem falar. Hoje com a oração, já não tô sentindo mais nada. E daqui a 3 meses tem mais. O novo encontro das mulheres que vencem já está marcado e com tema definido. Em setembro a gente está de volta, mandando a bênção para todas as pessoas, de fé em fé e de glória em glória, que inclusive é o tema aí que a gente vai abordar em setembro. Entrego tudo a ti, a bondade me seguirá, Senhor. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia e ótimo início de semana para você. Até mais.